Olá, Taubaté, que bom ter você aqui conectado com a nossa programação. Você confere comigo, a partir de agora, os destaques da edição de hoje do Mix da TV. Tem as notícias que agitam Taubaté e a nossa região no Mix de Notícias. Agentes da Boa Energia da EDP visitam moradores em Taubaté. Este é apenas um dos destaques de hoje. E hoje é quinta-feira, tem o nosso quadro Galeria com os artistas da nossa cidade. E hoje vamos conhecer o trabalho do ator, diretor e produtor Roberto Rountree. E ainda tem o Câmara Memória com as histórias do Legislativo taubateano. Tudo isso junto com os nossos shorts, que são os melhores recortes da nossa programação. Hoje é quinta-feira, 21 de agosto de 2025. O Mix da TV está começando agora. Começando mais um Mix da TV nesta quinta-feira aqui na programação da TV Câmara Taubaté. Mais uma vez agradecendo ao carinho da sua audiência, a sua participação. Você que acompanha a gente pelo canal aberto 4.2, canal fechado pela Claro TV número 4 e também pelas redes sociais YouTube e Facebook. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Mix da TV. E nesta quinta-feira tem o nosso quadro Galeria. A gente fala sobre a valorização da cultura e dos artistas aqui da nossa cidade e hoje recebendo uma participação especial. Então, começa agora mais um Galeria. E com grande honra e bastante prazer, a gente recebe aqui nos estúdios do Mix da TV para bater um papo com a gente, contando a sua trajetória e também os seus trabalhos e resultados no mundo artístico. O ator, diretor, produtor, músico, são várias características, que é o Roberto Rountree. Roberto, obrigado pela disponibilidade. Seja bem-vindo aqui à TV Câmara Taubaté. Eu que lhe agradeço muito o convite, né? Estou muito honrado, feliz em estar aqui, né? E estou adorando a cidade, né? E a gente tem tanta coisa para conversar sobre a cidade, porque a cidade é um celeiro de artistas, né? Eu estou assim... Nossa, está sendo gratificante passar nos lugares e ver tantos fazedores de cultura numa única cidade. Isso é muito bacana. Taubaté é muito legal. Roberto, antes da gente entrar nesses meandros da efervescência cultural de Taubaté e também os motivos que o trouxeram até aqui o nosso município, eu queria começar um pouquinho conhecendo mais a sua trajetória lá, desde menino. Tem as raízes aí de pessoas da sua família, sua mãe, por exemplo, foi dedicada ao teatro, né? Mas, além dela, outros parentes, outros amigos incentivaram esse seu lado artista? Não. Minha mãe era atriz, minha mãe teve uma breve carreira, mas trabalhou com muita gente legal. Eu me lembro quando eu acompanhava a mamãe sempre na coxia. A mamãe trabalhou com o Zembinski, o Jane Rato, com o Thelma Heston, que era muito amiga dela, elas tinham um grupinho de teatro. O menino que faz Nosso Lar tinha um grupo de teatro com a mamãe também, como é que é o nome dele? Ai, meu Deus. São tantos nomes, Renato Prieto, trabalhava com a mamãe também. Mamãe trabalhou com o Neville de Almeida, que eu tenho a honra de ser amigo hoje e vou trabalhar no próximo filme dele, fazendo um senador, que ele me convidou. A mamãe trabalhou no primeiro filme do Neville, né? E aí, em determinado momento, a mamãe abandonou a carreira, mas eu já estava ali e fui ficando, né? Mas fui indo, né? Tipo assim, eu cantei rock, eu fiz balé, eu modelei, eu fui para fora, mas o teatro sempre foi a base de tudo, né? E aí vai, né? E você vai acumulando função até... Eu sempre me produzi porque eu queria fazer as coisas e eu não tinha quem desse aquele impulso, né? Não tinha alguém que falasse, não, vou te ajudar. Então eu me ajudava. Eu falava, não, então eu vou dar um jeito. E aí você vai aprendendo a mexer com som, vai aprendendo a mexer com luz, você vira design para fazer filipeta na época, para convidar as pessoas para assistir teu espetáculo, você mesmo vende, daqui a pouco você já virou seu empresário, e assim vai indo. E até hoje eu sou assim, até hoje eu jogo nas 11 e eu não vejo nada de errado nisso. Teve uma época que me criticavam muito por causa disso, né? Hoje em dia eu vejo todo mundo fazendo isso. A verdade é que o artista, ele tem que estar em todos os lugares, não tem como, senão vai ficar esperando a tua carreira andar, você tem que fazer a sua carreira andar, pelo menos eu penso assim. Roberto, nos primórdios, o que marca a sua trajetória é a questão da música. Foram mais de 17 bandas que você participou, eu cantei, produzi, vendia, né, shows e montava espetáculos, até para abrir para mais famosos, onde eu me colocava. Eu cantava rock and roll, né? Eu gosto muito até hoje, gosto muito. E eu tive várias bandas de rock.
entre outras coisas. E aí eu tinha um rock meio performático, eu gostava de contar histórias entre uma música e outra, né? Então já tinha aquela coisa do teatro que já estava inserido ali, né? Então era um rock performático, né? Eu sempre usava muito o corpo, por isso que eu fui fazer balé, por isso que eu fui correr atrás de aprender a fazer circo também, porque eu queria que tivesse aquela coisa do show, né? E aí eu queria também que as roupas fossem diferentes, então aí eu fui entender um pouquinho de moda também. Eu sou meio ávido, sabe, por conhecimento, eu sou meio maluco, eu estudo o tempo todo, tudo que eu acho interessante eu quero estudar, eu quero conhecer, sabe? É bom, né? Mas é meio loucura também. É bom a gente ter essa multidisciplinaridade, né, em várias áreas, em vários cantos. Você também modelou, foi um dos motivos que te levou para a Europa, para esse processo de aprendizagem? A história da modelagem que me levou para a Europa. Eu fui num grupo antigo, o primeiro grupo foi lá para fora, tinha 23 anos, tinha uma galera antiga daquela época, tinha eu, o Pantera, que era um cara daquela época, tinha o Raul Papalini, que era argentino, tinha, enfim, vários modelos daquela época. A gente foi para Paris, era bem novinho. E aí, mas eu não fiquei muito tempo nessa onda de modelo, que eu achava chato. Porque tinha um monte de restrições, né? Não podia comer aquilo, não podia comer isso, tinha que comer cedo para a cara não ficar amassada e não sei o que. Aquilo me aborrecia. E aí eu comecei a tocar. Aprendi a tocar uns instrumentos de percussão para tocar na escola de samba Unidos de Paris. Tocava na rua, né? Tocava na rua, botava o chapéu, aquela coisa. Nessa eu fui parar no Cirque de Bercy, que era um circo. E aí eu aprendi um pouco de circo. E aí eu comecei a ser assistente de produção de um cara que era produtor de moda. E aí fui trabalhar com produção de moda. E aí fui me virando, e aí me jogava no teatro aqui, me jogava ali, fiz algumas publicidades. Sempre fui apaixonado por cinema. Também cansei, aí fui para Londres e fui me jogando. E aí assim fui. Fui entrando em tudo que eu achava que era interessante naquela época e que tinha arte, né? Porque a arte como um todo, ela abraça vários mundos, né? Agora eu estava falando para você, fui na escola aqui, achei legal, né? Tem artes plásticas, tem balé, tem teatro, tem música, né? E tudo isso se abraça no palco, né? Então acho que na vida também é assim. Você acabou fazendo um processo de formação no Conservatório de Música também? Eu estudei canto no Conservatório Brasileiro de Música, CBM. E aí fiz parte do coral e tudo, mas isso já era outra história, já mais para cá. Lá não. Lá eu cantava, eu me virava para aprender, né? Estudava olhando os outros fazendo, ouvindo, né? Aquela coisa de ouvido. Depois, mais tarde, já voltando, eu fui fazer conservatório, porque eu comecei a trabalhar com um cara que era maestro, Ian Guimarães, que é maestro hoje em dia em Minas Gerais. E ele falou: Beto, tem uma voz super legal, mas você se esforça muito, né? Cara, vai estudar canto que você não vai nunca mais se esforçar para cantar. E é uma grande verdade, né? Que aí quando você aprende as técnicas, você já não se esforça mais. E eu tenho uma caixa torácica muito grande, eu sempre fui um cara grande, então eu tenho uma potência de voz legal. Eu já tinha estudado projeção vocal por causa do teatro. Isso é outra história. Sim. Né? Mas o canto, ele me deu... Aí ressignificou tudo, né? Porque aí te dá uma bagagem que é outro papo. Veio com um currículo tão eclético, né? Várias possibilidades dessa formação artística que a gente fala, né? Geralmente a base é cantar, dançar, interpretar. No seu caso, expande esse tripé. Em que momento, Roberto, você se viu como ator? Você se entendeu? Eu sou ator. Teve um ponto de virada? Eu comecei como ator quando era menino, acompanhando minha mãe. E o Bivar me botou para fazer um espetáculo quando eu tinha 14 anos. Mas aí eu me apaixono pela música, vendo os caras fazendo a música para as peças. Vou cantar heavy metal, mas eu já fazia essa coisa performática de me maquiar, botar umas roupas muito loucas, aquela coisa toda. Mas aí eu começo a fazer rádio também. Eu fiz muita rádio aqui e lá fora. E eu sempre tive, né, uma voz, graças a Deus, privilegiada. E aí eu começo a fazer muito humor na rádio, né? Sempre gostei muito de humor. E fazer vozes, né? Imitar vozes.
E aí, a partir desse momento que eu começo a criar vários personagens, o meu retorno ele é natural. Né? Eu já começo a inserir esses personagens no palco dos meus shows, e eu começo a fazer humor, e eu começo... E aí começa, né, um retorno ao Roberto, que já era produtor, que já era performático, mais para aquela questão do ator, né, do intérprete de personagem. Além disso, o Roberto tem experiências na área de radialismo e de TV também. Você foi diretor de uma TV comunitária, como é que foi essa experiência? Não, aí a história começa assim, aí quando eu volto, eu começo a fazer, eu vou trabalhar num projeto da Rádio Viva Rio com a Rádio Globo, chamado, da ONG Viva Rio com a Rádio Globo, chamado Rádio Viva Rio. E aí eu começo a desenvolver o personagem Johnny Brabo e desenvolvo um programa chamado Johnny Brabo Show. E aí esse programa dá muito certo. Um programa de humor, tarde da noite, era humor, rock, tatuagem, rock, humor, moto, skate, essas coisas, mas tudo com humor o tempo todo, um monte de personagens, aquela coisa. E aí começou a dar muito certo, porque naquela época não tinha isso, né, cara? Numa época que só tinha aquele negócio de bunda pra cima, bunda pra baixo, né? Não tinha música inteligente. Desculpa. Mas essa aí ainda há vida inteligente no planeta. Aí a gente começa a fazer, né, cara, um programa de rock com humor e a criar vários personagens. E eu começo a pegar atores que eu vou achando pela rua, assim, atores de rua, e levando para o programa. E começa a fazer um elenco. E aí começa a surgir aquele movimento da Lapa, de 99 para 2000, e a galera leva as filipetas no meu programa porque sabe que eu vou divulgar. E eu começo a divulgar os shows. E a galera, quando chega lá, vê um monte de gente engraçada, esquisita, e o pessoal começa a querer assistir o programa de rádio. E aí, de madrugada, fica cheio de gente na rádio, querendo assistir o programa, fica aquela coisa insuportável para o segurança da rádio, para todo mundo. E eu falei, cara, a gente tem que ir para televisão, cara. Todo mundo vem aqui para ver a gente, porque a gente é estranho, né, cara? A gente é esquisito. As pessoas olham para a gente e dão risada, que bom, cara, a gente tem que ir para televisão. E aí aí alguém, o Alma Negra, que era um cantor de rap da época, ele fala assim, velho, vai ter uma eleição aí para TV comunitária, velho. Aí eu fui lá ver o que era a TV comunitária, estava uma brigaiada dentro do auditório, porque a TV estava abandonada e várias entidades querendo tomar, não sei o quê, e eu vou me candidato, e aí me dei bem, peguei uma diretoria na TV, e aí eu construo os estúdios, começo a gravar o programa, e aí a gente grava um programa muito louco. Muito louco. É um humor totalmente nonsense, totalmente trash, câmera na mão, aquele monte de gente louca. As pessoas, né, que são, hoje a gente chama de pessoas com nanismo, né? Na época que trabalhavam comigo, vários, né, mas como atores. Não tinha aquele negócio do cara que dá tapa na cabeça, não. Os meus alunos eram atores, né? Ali tinha a Glória, onde tinha os travestis, e eu começo a chamar os travestis para atuarem, né? E aí junta um monte de gente diferente para fazer humor e com histórias muito loucas. Então a base não era o Johnny Brabo, que é o meu personagem, com o Arnold Jr., que era o meu segurança, que é um cara desse tamanho, que tinha 50 e poucos centímetros, contra o Dr. Merda, que é o cara do mal, né? Que ele quer transformar todo mundo em dançarino de axé e pagode, não sei o quê. E aí aquela coisa, sabe? E aí vão desenvolvendo um monte de atores, de vilões e mocinhos, e eu vou chamando gente para trabalhar, eu começo a trabalhar muito com sósias. E aí eu tenho um sósia do Zacarias, eu tenho um sósia do Tiririca, eu tenho um sósia do Obama, e vai entrando aquela gente. E o programa começa a ser pirateado, porque não tinha internet, né? E aí, de repente, começaram a me chamar para fazer show Brasil afora, com essa trupe de maluco. Parecia o circo já viu o Exército de Branca Leone, o filme antigo? Era bem essa onda. E aí a gente começa a viajar pelo Brasil e se vê nos outros estados. E aí um dia eu estou lá na TV comunitária no estúdio, e aí o Vanderlei Honorato, que é bem pequenininho, né? O Arnold Jr., né? Que ele é um baita de um ator, mas bem pequenininho. Hoje ele virou dançarino, mas ele é um excelente ator. E aí ele vem e fala assim, cara, estão ligando aí da Globo. E eu falei, não estão ligando da Globo, isso é trote, velho. Ninguém está ligando da Globo. Porque a Globo vai ligar pra gente, cara, olha pra gente, cara, bando de maluco, ninguém vai ligar pra gente.
Não, mas é a Globo, não é a Globo. Aí eu atendi e falei, meu irmão, para de desligar. Não, cara, é a Globo. Aí, pô, ligou de novo. Aí eu atendi e era a Globo mesmo. Porque o Maurício Sherman, alguém mostrou para ele, ele falou, cara, que tem uns caras loucos aí, um cara enorme, um pequenininho do lado. Ele falou, aí eu quero isso para mim, eu quero isso aqui. Gostei desse garoto, que ele era uma figura falando, né, mano? Aí a Mara trabalhou 30 anos na Globo, tá ali comigo, trabalha comigo hoje. Aí ele chamou, a gente foi lá, eu lembro que chegou eu e o Arnold, assim, ele olhou para mim, né, olhou pro Arnold, assim, e falou, mas eles são diferentes, né? E aí a gente entrou pro Zorra Total. Isso Nessa na virada fase, do século, Roberto, assim. a gente sabe que hoje com a tecnologia como a internet, né, é mais fácil disseminar, de conhecer, ter nichos mais específicos, mas 20, 30 anos, obviamente a TV aberta faz toda a diferença. Você tem vários trabalhos, né, multifacetado, mas é na rede aberta que a gente conhece mais seus trabalhos, né? Claro, As Aventuras do Didi, Zorra Total e a participação na novela Salve Jorge, de Glória Pérez, né? E eu fiz uma agora, tu sabe, né? Eu saí de uma agora. Aí eu fui pro Zorra, fiquei 7 anos no Zorra, foram 7 anos no Zorra Total. Fiz um personagem icônico, assim, que fez sucesso nacional, que foi o Brutão, no quadro do Patrick, do Rodrigo Fagundes, né, que eu fazia o vilão do Rodrigo, que é o Brutão, né, que é um vilão para criança, um quadro infantil, mas um quadro que fez 2 anos e meio de sucesso. O quadro fechava o programa, que era a maior audiência do programa. E aí depois de lá, eu fui trabalhar com o Renato Aragão, eu fiz o Aventura do Didi. Antes disso, enquanto eu estava trabalhando no Zorro, eu fiz uma série chamada Acampamento de Férias do Didi, onde eu faço uma versão do Stallone, que é o Brutalone, e que é bem engraçado, é uma versão meio panqueca, sabe, do Rambo. E aí depois disso, do nada, eu vou parar nas novelas, assim. Eu fiz Salve Jorge, né, que foi um sucesso absurdo, fazendo o capanga dos vilões, né? Que era o Galego, que era um cara bem mau, que era um traficante de mulheres. Dali eu começo a ser chamado no cinema para fazer um bandido após o outro, que era uma coisa completamente diferente daquilo que eu tinha feito antes. E aí eu também cheguei a fazer umas participações fixas, né? Em Força do Querer. Fiz também um personagem bem legal em Pé na Cova, né? Que é o Inspetor Lontra, que é um policial. E aí chega um momento que eu falo assim, cara, eu quero fazer cinema. Eu começo, aqui não está legal, eu quero fazer cinema. Eu tinha me apaixonado pelo cinema, eu já tinha feito alguma coisa, mas assim, timidamente, né? E aí eu começo a fazer um filme após o outro e viajo o Brasil inteiro, filmando, e dirigindo, e atuando, e roteirizando. Trabalhei com pessoas que eu queria muito trabalhar. Por exemplo, eu fui a todos os festivais de cinema, né? Todo festival de cinema eu estava lá. Aí eu comecei a ser chamado para apresentar festivais, para participar de debates, aquela coisa toda. E aí eu estava num festival de cinema e conheci o Carlos Primati, que é um crítico de cinema muito legal, que ele também fala de quadrinhos, né? Essa coisa meio geek, né? E aí eu falei, Primati, cara, eu sou muito fã do Rodrigo Aragão. Aí ele falou, porra, sou amigo dele. Eu falei, pô, cara, eu sou louco para trabalhar com o Rodrigo Aragão. E aí lá no festival mesmo, ele pega o telefone e era o Rodrigo. E o Rodrigo falou assim, porra, meu irmão, eu também gosto muito do seu trabalho. E pá. Falei, cara, eu quero trabalhar num filme teu. Passaram-se assim uns 2 anos, cara, e o Rodrigo vai e me chama e eu fiz o maior filme de terror feito no Brasil, que eu acho genial, que é o Cemitério das Almas Perdidas, onde eu faço o Homero, que é um pirata espanhol que se transforma em vampiro. E pô, é maravilhoso o filme é genial. Então, Roberto, assim, tive o prazer de trabalhar com gente que eu queria no cinema também, né, cara? Como vou trabalhar com o Neville agora, que é um cara que eu sempre admirei, que eu vi minha mãe trabalhando com ele. E vários outros, em Brasília, São Paulo, e sei lá, foram tantos filmes que às vezes eu nem sei, tem coisa que eu até esqueço. E é um desses motes que o traz aqui a Taubaté para conhecer aqui a nossa cidade? Porque aí chega um momento, o Fernando Negrovski, que é um cara muito meu amigo, que é roteirista e diretor, e é um baita diretor, um baita roteirista, e mora na Irlanda, e eu fiz também um filme dele muito bacana, que ganhou prêmios e tudo, o Espectro, que é um filme sobre autismo. É o primeiro cara que eu vi fazer um filme sobre autismo, isso faz 13 anos. E hoje em dia está muito em voga o assunto, né? Mas ele aborda isso lá atrás, né? E esse filme me deu algumas alegrias.
Ele falou para mim, Beto, sabe o que acontece, cara? Tudo que é filme independente no Brasil, você está inserido de alguma maneira. Ou você está atuando, ou você está produzindo, ou você está dirigindo, ou você está ajudando a fazer alguma coisa. Por que você não vira empresa, cara? Você não acha que está na hora de você ter a sua empresa? E aí eu estava trabalhando num filme de um cara chamado Pablo Loureiros, um filme também que eu gosto muito, Portaria 243, onde o Renan Monteiro é protagonista, que também é um cara que é da Globo também, baita ator também. E deu um problema no meio do filme, o produtor começou a dar uma vacilada, eu comecei a ajudar o Pablo, aquela coisa toda. E aí terminou o filme, o Pablo falou assim, você quer ser meu sócio? E o Pablo tinha acabado de chegar de Belém, no Rio, e aí montamos Animal Filmes. Então de cá para lá, eu começo também a fazer os meus filmes, né? E aí é um diferencial. A coisa começa a acontecer, eu começo a dirigir meus documentários. Eu trabalhei como produtor, né, e assistente de um cara chamado Nair Murali, um indiano, que tem uma empresa chamada Flying Elephant, em Londres, que é um dos maiores documentaristas do mundo, e eu acho que na Índia ele é o maior. E eu trabalhei para ele, então eu já tinha aprendido essa linguagem. Eu dirijo muitos documentários e começo também a fazer muita coisa com atores e atrizes. E a gente tem algumas coisas já lançadas nas plataformas, né? Amazon, também no Canal Brasil, Space e por aí vai. Dá para dar um spoiler do que vem de produção local? Vocês estão em pré-produção, é isso? A gente está em pré-produção, a gente chegou aqui a Taubaté, a gente vai fazer um filme daqui, não posso falar muito, mas é uma comédia policial, e embora seja uma comédia policial, ela aborda um tema muito sério, que é a homofobia. Então tem alguns momentos em que é um filme sério, mas a gente aborda de uma maneira leve, porque tem um baita de um elenco de comediantes. E a ideia é passar uma mensagem, a ideia do filme, só que a gente não queria que fosse pesado demais, entendeu? Então a gente faz de uma maneira leve e se passa no universo das drag queens, né? As locações serão todas em Taubaté ou está dividido em várias cidades? Taubaté e Campos do Jordão. Taubaté e Campos do Jordão. Qual que é a previsão de começar as gravações, Roberto? A gente pretende começar em outubro. A direção é do Marco Rodrigo, que é um diretor que dirigiu muitas novelas na Rede Globo. Hoje ele está no Multishow, mas a direção é dele, né? Eu produzo e atuo no filme. Tem também o Rodrigo Fagundes, que eu convidei. Tem o Wagner Trindade, que é um grande amigo meu. Tem o Andy Gerker, que é outro cara que eu adoro. Tem o Luciano Zafi, que é um irmão. E tem mais gente, tem bastante, tem mais algumas pessoas do elenco que estão chegando. Tem alguma locação de Taubaté que já te chamou a atenção, você observando aqui na cidade? Muita coisa me chamou a atenção, essa é a dificuldade, a gente chegou agora. Na verdade a gente precisa de uma boate, né, que a gente ainda está vendo, porque tem muitas cenas com drag queens, né, e que se passa nesse universo. Eu estive semana passada, teve a pré-estreia de um documentário que eu dirigi lá no Rio, e o Baia Tonelli, que é um dos Dizzy-Croquetes ainda vivo, esteve lá, e eu estava falando para ele que eu falei com o Ciro Barcelos esse dia. O Ciro participou do Johnny Bravo Show, tá aí, Ciro Barcelos participou do Johnny Bravo Show. Olha que honra, né? E o Ciro, então, ele falou, Beto, me chama para coreografar. Eu falei, claro, não tem ninguém melhor que ele para coreografar. Então o Ciro vai coreografar, eu sei que eu vou ter um trabalho pela frente bem grande, porque eu sou um cara muito grande e dançar de salto alto para um cara do meu tamanho é uma tarefa que é árdua, mas não há nada que a gente não faça por amor ao nosso trabalho, né? E com um cara desse coreografando fica tudo mais fácil, né? E como é que está numa cidade que tem um histórico e também um presente cultural bem ativo, né? A gente está falando de terra de Hebe Camargo, Cid Moreira, Mazzaropi, tem o sítio Capão Amarelo. Como que é para você estar nesse cenário? Lobato, eu cresci lendo toda a coleção do Monteiro Lobato que eu ganhei do meu pai quando era criança, né? Eu li toda a coleção do Monteiro Lobato. E Mazzaropi, eu tenho uma paixão, assim, é uma das minhas referências, né? Como eu te falei, eu sempre estudei muito, as minhas referências eram muito antigas. Por exemplo, eu estudava muito Mazzaropi, estudava muito Trapalhões, né? Chico Anísio, Jô Soares, Anquito, Grande Otelo e Oscarito, né? Cara, Oscarito e Grande Otelo são as minhas referências, né? Lá fora foi Buster Keaton, Harold Lloyd, Charlie Chaplin, Gordo e Magro,
Abbott e Costello, Três Patetas. Então, assim, as minhas referências de humor, elas são antigas, né? Não tenho nada contra o humor de hoje, mas são as referências que eu tenho, que eu sempre estudei, né? E Mazzaropi, cara, produzir cinema no Brasil até hoje é uma tarefa árdua. Você trabalha muito para fazer um filme aqui no Brasil. As pessoas ainda não entenderam essa coisa do entertainment industry, né, cara? Que isso é uma indústria de entretenimento, né? Não é brincadeira. Né? O empresariado brasileiro tem que entender, como tem que se entender também os mecanismos que tem das leis de incentivo, que são mecanismos extremamente inteligentes, aonde o empresário tira um dinheiro morto, né, e dá para fazer propaganda da empresa dele, porque é um dinheiro que para ele é morto, é um dinheiro que ele vai deixar, ele não vai gastar nada, aquilo não sai do bolso dele. Na verdade, ele está pegando um dinheiro que ele já não tem, e esse dinheiro está se transformando em propaganda. Então, a hora que o cara começa a entender isso, né, eu tenho dado algumas palestras por aí sobre isso, então a coisa começa a andar. É claro que a gente tem que falar, pô, que bacana, né, cara, a gente ganhar um Oscar maravilhoso, né, bacana pra caramba, mas não é isso que resolve, não é isso que resolve. Porque, infelizmente, a galera aplaude e continua do mesmo jeito. Não, cara, as pessoas têm que entender que o Brasil, ele tem vocação para o cinema. Ele é um país com locações maravilhosas, atores maravilhosos. Sabe, hoje em dia, né, cara, com o advento da era digital, né, dos novos equipamentos, da nova tecnologia, tudo é mais fácil, né, cara? Então, assim, a gente pode produzir coisas, a gente pode ser tão bom ou melhor que Hollywood. Tem que ter vontade empresarial, vontade política, né, cara? Então, a gente tem que trabalhar nesse sentido. Porque nós nascemos para isso. Nós somos uma potência cinematográfica que não se achou ainda, porque tem muita gente cega. Né? Tem gente que não quer tirar a venda, cara. Roberto, a gente tem uma escola de formação aqui em Taubaté, que é a Fego Camargo, que faz desde a parte de artes plásticas, formação de atores, música. Para quem está começando na carreira artística agora, quais são as dicas que você deixa? Quais são as pedras do caminho? Como superar e chegar lá? Eu saí de lá agora, da escola. Eu achei genial. A primeira coisa que eu falei com o professor, Jefferson, o nome dele, não foi que eu falei assim, cara, que legal, né, cara? Porque, por exemplo, eu quando fazia curso de teatro, ou quando eu fazia curso de música, ou quando eu fazia aula de balé, era longe pra caramba uma da outra, sabe? Tem tudo lá, cara, tudo no mesmo lugar. Ser aluno daquilo ali, nossa, cara, é a mão na roda, né, cara? Você entra de uma sala e sai da outra e já está aprendendo a fazer arte, né, em outro setor da arte. É maravilhoso, a escola é maravilhosa, né? Taubaté é um celeiro de artistas, eu achei isso tudo genial. O que eu digo para quem está começando é porque, assim, eu já ministrei workshops no Brasil afora, em vários lugares, e aí as pessoas chegam com aquela coisa assim, o que eu faço para trabalhar na televisão? Fala assim, bem, você pode trabalhar na televisão servindo café também, você não quer, enfim. Mas a verdade é, cara, você quer ser artista, então se prepara para trabalhar e estudar o resto da tua vida. Se você pode, e você quer, e você tem tesão suficiente para trabalhar e estudar até o dia que morrer, então entra. Se você não tem peito para isso, sai. Porque assim, não tem férias, cara. Não tem férias. Full time, né? O tempo todo. Tem que amar, tem que amar. Eu me sinto privilegiado por trabalhar com o que eu amo. Eu amo o que eu faço, eu adoro. Eu todo dia acordo querendo produzir alguma coisa, né? E vou dormir com a cabeça a mil, pensando no que eu vou produzir amanhã. Tudo bem, há um quê de loucura, assim, eu sou meio pancada, mas aí tudo bem, não tem problema nenhum. Eu acho que é melhor ser maluco do que ser normal, né? As pessoas normais são bem perigosas. Aí, eu acho que é isso, cara. Tem que trabalhar pra caramba, tem que estudar pra caramba. Imagina que todo dia você vai ter que estudar, cara, né? Por exemplo, agora eu vou ter que estudar as coreografias que o Ciro vai passar, não é verdade? Vou ter que estudar pra caramba, vou ter um trabalho de corpo, eu vou ter que estudar um novo personagem, né? Eu tenho que estudar para escrever o roteiro, por exemplo, eu tenho que estudar para fazer o documentário, né? Eu tenho que trabalhar todo dia, eu tenho que acordar cedo, eu tenho que dormir tarde. É isso, cara. Isso é fazer arte, cara. E é lindo, é maravilhoso, é viver de arte. Roberto, eu agradeço a sua participação aqui no nosso programa, na TV Câmara Taubaté. Desejo sucesso aí na sua trajetória. Conte com a gente também para divulgar quando o filme estiver em cartaz. E muito obrigado mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Beijo para Taubaté. Obrigado por tudo. Nós conversamos com o ator, produtor e diretor Roberto Rountree, que está aqui em fase de pré-produção. Logo, logo tem novidades aí na área, aqui na cidade de Taubaté. Nós vamos para um rápido intervalo.
Na sequência tem as informações e acontecimentos da nossa cidade. Fique conectado com o Mix que eu volto já já. Não sai daí. Estamos de volta com o Mix da TV nesta quinta-feira, dia 21 de agosto de 2025, aqui na programação da TV Câmara Taubaté, mais uma vez agradecendo ao carinho da sua audiência. Lembrando que a sua participação é fundamental, você pode entrar em contato aqui com a TV Câmara Taubaté, sugerir pautas, críticas e sugestões. Quer saber como? Entre em contato conosco. Através do nosso e-mail tvcamaratete@gmail.com você manda sua crítica, sugestão e a sua opinião sobre os nossos programas. Assiste ao vivo a nossa programação no youtube.com/tvc Taubaté. Além disso, você tem uma playlist completa de todos os programas da emissora e pode voltar em até 12 horas e assistir o conteúdo que acabou de ser exibido. Também acompanha ao vivo a nossa programação no facebook.com/tvc Taubaté. Agora, se o seu jeito de se comunicar com a gente é através de texto, áudio ou vídeo, o melhor canal é o WhatsApp. O nosso DDD é o 12 e o número é 3625-9525. E a Câmara de Taubaté também está presente em outras redes sociais e você pode fazer o seu contato no @Câmara Taubaté. Você se conecta com a gente no Instagram, no TikTok e também no X, o antigo Twitter. Agora, se você quiser receber as notícias atualizadas em tempo real de tudo que acontece no Legislativo taubateano, pode fazer a sua inscrição no nosso canal do WhatsApp. Para isso, basta acessar bit.ly/CMT no Zap. Portanto, você acompanhou todos os principais canais para você participar aqui do Mix da TV e também da programação da TV Câmara Taubaté. E agora chegou a hora de você ficar muito bem informado com tudo que acontece em Taubaté e na nossa região. Está no ar o nosso Mix de Notícias. Vamos com as notícias de Taubaté e região. Agentes da Boa Energia da EDP visitam moradores aqui em Taubaté. Os agentes da EDP, distribuidora de energia elétrica do Vale do Paraíba, estarão no bairro Secap até o dia 31 de agosto, visitando os moradores para realizar gratuitamente a substituição de até 13.500 lâmpadas residenciais de maior consumo por lâmpadas de modelo LED que consomem menos energia. No total, mais de 3.600 residências estão mapeadas para visita. Além da troca das lâmpadas durante a visita porta a porta, os técnicos reforçam com os moradores sobre consumo consciente e realizam, quando possível, o cadastro de famílias no benefício da tarifa social de energia elétrica, que oferece isenção de cobrança de consumo mensal de energia até 80 kWh às famílias de baixa renda. Os moradores recebem também informações sobre negociação de eventuais débitos com condições diferenciadas. A iniciativa faz parte do Programa de Eficiência Energética da ANEEL, em parceria com a concessionária, e visa auxiliar na redução do consumo de energia elétrica de famílias de baixa renda de forma efetiva, já que a iluminação, dependendo dos hábitos de uso, pode representar cerca de 10% da conta de energia de uma residência. Mais informações e informações completas, você viu no nosso telão, são do portal Neon. E agora tem mais uma notícia relacionada à área da cultura. A rodoviária de Taubaté cedia a Feira do Livro e da Amizade. Até o dia 24 de agosto, a rodoviária de Taubaté recebe a segunda FliArt, que é a Feira do Livro e da Amizade, que transforma o terminal em um polo literário. Tendo como grande homenageado o escritor Frei Beto, o evento se consolida como iniciativa inovadora a unir cultura e acessibilidade em um dos espaços públicos de maior circulação da cidade. Realizado pela editora Letra Selvagem, com apoio de diversas instituições locais, a FliArt traz uma programação gratuita, intensa e diversificada, das 9 da manhã até as 8 horas da noite, reunindo 22 editoras, autores, educadores, artistas e um público interessado em cultura e literatura. A proposta é clara, gente, levar os livros até onde o povo está, uma verdadeira viagem literária no fluxo diário de passageiros e visitantes da rodoviária. A FliArt homenageia a tradição literária de Taubaté, cidade natal de Monteiro Lobato e reconhecida como a capital
da literatura infantil. A rodoviária nova de Taubaté fica na rua Benedito da Silveira Moraes, sem número, no Jardim Ana Emília. A entrada para o evento é gratuita. As informações que você acompanhou aqui no nosso telão são do site da ABC. E assim, nós encerramos o nosso Mix de Notícias. Vamos seguindo o nosso mix desta quinta-feira, porque chegou a hora de short. O Desbravando Taubaté mostra os 4 cantos da nossa cidade e no trecho que separamos, vamos conhecer a história do bairro Vila das Graças para desbravar a Fábrica da Juta. Vamos ver? Solta o play. O bairro Vila das Graças foi pioneiro no desenvolvimento industrial em Taubaté e também na região. Quando a gente percorre as ruas aqui do bairro, a gente percebe construções antigas que remetem a esse passado industrial. Aqui na região, destacam-se 2 grandes empresas. A primeira é a Companhia de Gás e Óleos Minerais de Taubaté, fundada no século XIX. E a outra, sem dúvida, é a fábrica da Fitejuta. A fábrica foi fundada em 1927 e passou por ampliações nos anos de 1931, 1933 e 1943. A fábrica contava com mais de 4.000 funcionários em toda a região. Só aqui no município de Taubaté eram mais de 2.000 colaboradores. A companhia investiu em alimentação, instrução e principalmente habitação. O primeiro conjunto de casas foi construído aqui ao lado do prédio e ficou conhecido como Vila Fabril da Juta. Atualmente, a gente conhece como Vila das Graças. O segundo agrupamento de casas foi construído a mais ou menos 1 quilômetro lá da Fábrica da Juta. Na época, buscava-se um terreno plano e que oferecesse melhores condições de custo e qualidade. Assim, foi criada a Vila Fabril da Juta em 1937, com 130 casas. Logo, a Vila Operária foi ampliada em mais 42 casas no ano de 1943, totalizando aqui nessa região 172 residências. E aqui na Praça Santa Rita a gente vai conhecer mais história, principalmente de uma moradora que nasceu e foi criada aqui na Vila das Graças. A gente está falando com a dona Nora, que recebe a gente aqui, a nossa equipe, de frente para a casa dela. Ou seja, é um local, dona Nora, que conta a sua história de vida. Gostaria de saber da senhora como é que a sua família veio parar aqui, neste espaço, aqui na Vila das Graças. Meu pai trabalhava na Juta e foram feitas as casas e oferecida para os funcionários. E ele adquiriu essa daqui, comprou e o pagamento era feito salariado. Dona Nora, o que a senhora lembra da sua história, assim, como criança e adolescente aqui da Vila Operária? Como que era morar neste bairro? Fui nascida aqui nessa casa, lembro da pracinha que era simples assim, não tinha asfalto. Depois foi progredindo as construções, tudo. E o Grêmio foi uma das coisas que mais marcou aqui. Quais atividades aconteceram? O que a senhora lembra? Dançava, cantava? O que acontecia aí na adolescência e na juventude aqui na Vila das Graças? Desde pequena, de matinês, carnaval, muitos carnaval que tinha aqui, era muito bonito. As festas, o baile, o Raul Soares foi um dos presidentes. Meu pai foi diretor, minha mãe trabalhava no guarda-objeto. Então foi um clube bom, que era daqui de Taubaté. Era o Grêmio e a Associação e o TCC. O TCC era mais parte da alta sociedade. Depois a Associação e depois o Grêmio, que era mais para os funcionários. Como é que foi para a senhora ter criado seus filhos aqui na Vila das Graças? Hoje também a senhora tem neto, né? Como que foi desenvolver a sua família e ver a sua história sendo construída aqui no bairro? Era aquela liberdade. Aqui podia deixar as crianças à vontade, não tinha nada de problema de assalto, essas coisas. Brincavam na rua de tudo quanto eram as brincadeiras de criança, de pega-pega, de taco,
esconde-esconde, ficavam correndo aqui o quarteirão. É aquele negócio de criança mesmo, brincadeira de criança. Porque agora não tem mais, né? É difícil. Quando a gente fala de cultura, não tem como a gente não falar de carnaval, né? Como foi a participação da senhora na Mocidade Alegre, Vila das Graças? Como é que foi este momento na sua história? Saí na escola de samba de comissão de frente, depois fui de destaque, depois em ala. Ah, emoção demais, filhão. Era uma competição da Mocidade Alegre contra da Vila São José. Era a disputa das duas, assim, mas era bacana na época, mas foi gostoso. Quando a gente fala de Vila das Graças, dona Nora, quais recursos a senhora tinha aqui no bairro à disposição, na sua época também como aluna e depois para os seus filhos? Tinha escola, tinha acesso à saúde? O que eu me lembro, se não me engano, ontem mesmo nós estávamos comentando, foi o padre José Luiz que abriu o postinho. O postinho era ali, daí foi transferido para Vila Marli. A escola era o paroquial. Muitos anos, estudei desde o jardim até o colégio. Creche, não tinha. Cassiano começou no jardim, no prezinho, aqui na Vila Marli, na escolinha aqui da Vila Marli. Depois passou pro Intec, estudou no Intec, no paroquial também. Daí mudou do paroquial, daí foi para Intec. E o que a senhora espera para o futuro da Vila das Graças, sabendo que tem seus filhos, tem seus netos, né? O que a senhora gostaria de ver aqui no futuro, aqui no bairro, ou que melhorasse o desenvolvimento aqui dessa população? Deveria arrumar mais para as crianças, para as pessoas, para a gente, meus moradores, ter mais confiança, ficar mais à vontade aqui na pracinha. O que marca a sua história aqui na Vila das Graças, né? Esse bairro que é tão tranquilo, que tem essa história aqui na cidade de Taubaté, o que deixa de história e legado aqui para a senhora? Tudo, né? Eu nasci, eu nunca saí daqui. É um lugar bacana para morar. Os dois agrupamentos de vilas operárias estavam localizados no chamado lado de baixo da ferrovia, na época considerada a área menos valorizada da cidade. Com a passagem da rodovia Presidente Dutra em 1950, essa característica foi ainda mais reforçada. Desde então, as habitações construídas entre a ferrovia e a rodovia Presidente Dutra passaram a ter uma maior valorização. O processo de construção das casas das vilas operárias aconteceu justamente no momento de estabilidade do mercado. O setor têxtil foi submetido às regulamentações do governo. A grande lucratividade da empresa aconteceu devido ao surgimento de duas grandes guerras mundiais. O ápice da juta aconteceu no momento da produção de sacarias, com a produção de gêneros alimentícios como milho, arroz e batata. A companhia foi pioneira na prestação de serviços assistenciais aos seus trabalhadores. A creche Angelina Aldrá, instalada em 1938, atendia 150 crianças. O serviço de assistência médica foi implementado em 1939. O curso de alfabetização para adultos, criado em 1946, assim como o Departamento de Educação Física para atender aos filhos dos trabalhadores. A Juta ainda oferecia outros serviços, como assistência dentária e também a distribuição de abono familiar. O declínio da companhia Fabril de Juta ocorre com o surgimento das fibras sintéticas que tinham melhor custo-benefício. Grandes estoques de saca de juta encalharam em função da diminuição da produção cafeeira e também pela falta de mercado. O próprio equipamento industrial tornou-se ultrapassado e a história da companhia Fabril de Juta chegou ao fim. A fábrica foi desativada em agosto de 1964 e anos mais tarde a Unital se instalou neste local. O episódio completo do Desbravando Taubaté sobre a Vila das Graças, assim como todos os episódios da primeira e da segunda temporada, estão disponíveis no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. Basta você acessar a playlist do programa. E agora, em 2025, nós temos a terceira temporada do programa e já lançamos nosso primeiro episódio sobre o Museu de História Natural de Taubaté. Vale a pena você conferir. E o Mix da TV vai fazer uma rápida pausa, mas na sequência tem o Câmara Memória. Fique conectado com a nossa programação, a gente volta em instantes, não sai daí.
Estamos de volta com o terceiro e último bloco do Mix da TV nesta quinta-feira, 21 de agosto de 2025, aqui na nossa programação da TV Câmara Taubaté. Mais uma vez, agradecendo a sua audiência e também a sua participação. Muito obrigado por estar conosco aqui no Mix da TV. E agora vamos com um quadro que traz as histórias do Legislativo taubateano. Hoje, o episódio é sobre Adriano dos Santos. Adriano dos Santos nasceu em 20 de junho de 1933 em Taubaté. Era filho de Manuel dos Santos e Francisca Capucci Santos. Foi casado com Heloísa Maria Isnardi Santos, com quem teve 3 filhos, Paulo Augusto, Luiz Fábio e Adriana Maria. Adriano aposentou-se como motorista autônomo para o Departamento de Estradas de Rodagem, o DR. Como vereador, foi eleito com 1.011 votos em 1976 e teve votação expressiva na região do Belém, onde passou sua infância e adolescência. A norma legal de sua autoria foi declarar de utilidade pública a Liga Taubateana de Bochas. Concorreu novamente em 1982 e obteve 275 votos. E em 1988 conseguiu 213 votos nas urnas. Os episódios do Câmara Memória são apresentados diariamente aqui na programação da TV Câmara Taubaté. E agora chegou a hora do nosso último short de hoje. O Boletim Câmara traz entrevistas com os assuntos do nosso cotidiano. Separamos um trecho do programa em que José Antônio Cardoso, coordenador do CAS, explicou sobre animais sinantrópicos. Vamos ver? Solta o play. Vamos aproveitar para a gente equalizar os conhecimentos, né? Porque muita gente está chegando na nossa audiência, muita gente também chega no município, às vezes não conhece o termo. O que são animais sinantrópicos? Animais sinantrópicos são aqueles que, independente da vontade do ser humano, acabam vindo morar junto, né? De alguma maneira nós humanos criamos condições para que esses animais se aproximem. Quer seja pela oferta de abrigo nas nossas residências, no entorno, quer seja pela oferta de alimento, aquele resto de comida que é mal manejado, né? Principalmente esses são os dois pontos principais aí que fazem com que esses animais acabam vindo para perto de nós, vivendo com a gente ali, e de uma maneira geral podendo ou efetivamente trazendo algum tipo de dano, algum tipo de risco para a nossa saúde. De uma maneira leiga, assim, a gente pode dizer que são as chamadas pragas urbanas? Sim, podemos dizer que são as pragas urbanas, né? O termo praga é um termo meio forte, mas em algumas situações mesmo os danos que são provocados não tem como a gente dizer que é outro tipo, né? São pragas urbanas mesmo. Doutora, aí a gente vai falar de baratas, escorpiões, pombos, né, roedores, tudo isso está incluso nesse processo. Exatamente, tudo isso está nesse pacote aí, né? Esse pacote que a gente tem por obrigação aí, por dever enfrentar junto com a população, óbvio. Então todos esses animais, esses insetos aí estão dentro desse pacote. Quando a gente fala de dengue, doutor, outro termo que a gente ouve muito, principalmente na mídia, é arbovirose, né? Sim. O que significa esse termo? Arboviroses são doenças causadas por vírus dos arbovírus, né? Então a gente tem a dengue, a chikungunya, o zika vírus, a febre amarela, que são doenças que podem ser causadas por vírus da família dos arbovírus. Essa época de verão agora, a gente tem as chamadas chuvas de verão, são as pancadas de chuva, grandes volumes de chuva no começo, às vezes no finalzinho da tarde, às vezes no comecinho da noite, e aí esquenta muito, úmido. É um momento propício para a proliferação dos insetos? Com certeza, né? Só para o pessoal ter uma ideia, o pessoal de casa ter uma ideia, o ciclo do Aedes em épocas de frio, né, épocas de temperatura baixa, ele é aí 12, 13 dias para ir da fase de larva, né, recém-eclodida do ovo, até o alado, até um pernilongo efetivamente, né, um mosquito adulto que a gente fala,
12 a 13 dias. Quando você tem a precipitação abundante associada ao calor, esse ciclo ele pode diminuir aí para 7, 8 dias. O que isso significa na prática? Significa na prática que nós temos uma reposição da população de mosquitos de uma maneira muito rápida, né? Muito eficaz por parte do mosquito. Então você tem essa população aumentando de uma maneira muito rápida. O que, se associado por exemplo, a ocorrência de casos, a presença de pessoas doentes no mesmo ambiente, né, dentro do município, vai facilitar demais a disseminação das arboviroses, né? Então você tem aí mosquito e tem pessoa doente, o mosquito picando várias vezes aquelas pessoas doentes, transmitido para outras pessoas saudáveis e fazendo aí todo um estrago aí que a gente já sempre acaba acompanhando, infelizmente. Outro termo que a gente vai conhecendo e vai aplicando mais conhecimento sobre esse assunto é o índice, né, de densidade larvária, né? Índice de densidade larvária ou índice de Breton, né? A gente tinha uns dados relacionados ao finalzinho do ano passado, 2024. Estão para sair novos dados agora em 2025? Sim. A análise de densidade larvária ela é feita 4 vezes ao ano, nos meses de janeiro, abril, julho e outubro, né? Então, nós fizemos outubro do ano passado, deu um resultado excelente, 0,7. O que isso significa? Significa que a cada 100 casas, eu encontrei menos de um foco de Aedes naquelas 100 casas, com 0,7, né, um índice percentual. Isso aí significa que, quanto mais baixo esse índice a chance da gente ter epidemias é menor. Por quê? Porque são poucos mosquitos e a capacidade de transmissão deles é diminuída. Óbvio que hoje nós sabemos que não é só o índice de Breton, só a análise de densidade larvária que vai nos dizer a ocorrência de epidemia ou não. Nós temos o tipo de vírus que está circulando, nós temos a densidade demográfica. Por exemplo, se você tem uma densidade demográfica, se você tem uma densidade larvária, mesmo baixa, 0,7, num bairro com alta densidade demográfica, aquele único exemplar, por exemplo, de Aedes é suficiente para contaminar um quarteirão, né? Um raio de voo de 150 metros. Então você tem essa daí. Então não dá para só dizer, olha, vamos supor que semana que vem sai a análise de densidade larvária agora de janeiro, eu tive uma densidade, por exemplo, de 0,8 ou 1, que seria o limite. Não vai ter epidemia. Seria temerário até dizer isso. Por quê? Porque não vai depender só da questão da análise de densidade larvária. Vai depender da densidade demográfica, da quantidade de população que está ali naqueles bairros, do tipo que está circulando de vírus na nossa região. As entrevistas na íntegra do Boletim Câmara estão disponíveis no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. Basta você acessar a playlist do programa e também acompanhar o jornal que vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 9h30 da manhã, ao vivo, com a apresentação de Ana Laura Costa. Chegamos ao final de mais um Mix da TV nesta quinta-feira e no programa de hoje você viu: agentes da Boa Energia da IDP visitam moradores em Taubaté e a rodoviária nova cedia a Feira do Livro e da Amizade. No quadro Galeria, conhecemos o talento de Roberto Rountree. O Câmara Memória contou a história de Adriano dos Santos. E acompanhamos os shorts do Desbravando Taubaté sobre o bairro Vila das Graças. E no Boletim Câmara, no short que acabou de passar agora há pouco, falamos um pouquinho mais sobre animais sinantrópicos. O Mix da TV volta na próxima segunda. Continue conectado com a nossa programação. Obrigado pela sua audiência e um ótimo final de semana.